Boa tarde, povo angolano. É o vosso irmão angolano, que sempre apresentou este programa e vim de novo para apresentar o programa, e desta vez vamos conversar das coisas importantes que está a acontecer em Angola neste momento. Povo angolano, recebi muitas mensagens, muita gente escreveram por mim, fazendo perguntas. Povo angolano, quero agora esclarecer a todos que perguntaram por que você não está a falar, não fez comentário. Povo angolano, eu vou esclarecer para vocês. Como eu disse, como estou sempre a repetir, os que andam a seguir o nosso programa é o programa Ana Nekongo, que está no YouTube, e tudo que nós fizemos consoante as leis do YouTube. Quando você entra no programa de uma outra pessoa que está no YouTube, é crime. E eu tenho provas, eu vos mostrei a carta que o senhor Kamalandwa enviou através de um advogado, e eles entraram no nosso link do YouTube. E eu quero esclarecer que o YouTube não pertence ao Kamalandwa, não pertence ao governo britânico e não pertence ao governo angolano. O Kamalandwa não tem direito de entrar, e naquela carta que eles mandaram, meteram os links. Pergunto eu, o Kamalandwa tem medo de quê? Por que o Kamalandwa quer calar a minha boca? Por que o Kamalandwa está a me ameaçar? Porque eu estou longe? Por que o Kamalandwa está a fazer tudo para eu parar de denunciar tudo que ele anda a fazer? Povo angolano, quero esclarecer a vocês que eu não conheço o Kamalandwa, Kungwana Fernando, não conheço o Steve Macia, não conheço o Pembele, o pastor Pembele ou Pembele, como se diz, não conheço. O doutor Zassala, não conheço. A filha do doutor Zassala, Evelina, não conheço. Não conheço ninguém. A igreja Imuti, pela primeira vez ouvir a história daquela igreja aqui. O tempo que eu tive em Angola, não conheci essa igreja. Conheci a igreja do pastor Lutumba, na altura, Conheci a igreja quimbanguista, estava em Maculusso, na altura. Conheci a igreja da Sagrada Família, igreja católica. E igreja protestante, conheci. Muçulmano na altura não existia. Só Simão Toco no bairro, sim senhora, conhecia. É só isso. Não tinha mais conhecimento das outras igrejas. Quer dizer, outras igrejas que vieram depois. Eu não tive em Angola. Eu nunca mais regressei a Angola para conhecer outra vez e ir nessas igrejas. Então, quando eu falo de Angola, é porque sou de Angola. Eu devo defender a pátria angolana, sendo angolano. Não conheço toda essa gente. Se eu consegui conversar com o senhor Zassala, foi através do pastor Pembele, não sei se é o Steve. Eles estão me a ouvir.
São eles que me chamavam 2 horas, depois de ter feito o primeiro programa dos acontecimentos na TV Zimbo, que 2 bacões, era outro, um pastor, uma família que foi acusada de ser feiticeiro, ou enfeitiçar a menina, a filha, e os bacões na Europa que me enviaram esses vídeos para eu falar do assunto. Então eu apenas me meti no assunto porque era bacongos. Eu queria saber o porquê que bacongos vão chegar no tribunal. Isso foi a razão pela qual que eu entrei no assunto. Mas depois do programa, diretamente houve chamada do Steve Macia e o pastor Pembele. Era sempre 2 horas da noite. Eles estão a me seguir. E eles insistiam. E agora, eu conheço o senhor Zassala, o doutor Zassala, através do Macia, que ele que vai explicar que não, o assunto, você nem sabe, está a falar à toa, é do senhor doutor Zassala, é a filha, e ele que vai me dar o número da filha. E um dia depois, a filha vai chamar para conversar comigo. E a filha vai me dar o número do pai, para dizer que eu não conheço. Daí falei 2 vezes com a filha, e daí eu escrevo para o senhor, o doutor Zassala, e ele que responde, e é assim que nós conversamos. Daí ouvi também a história daquele homem, do doutor Zassala, ouvi a parte da filha, ouvi do pastor Pembele e o Steve Macia, e eu comecei a analisar. No mesmo tempo, ameaça na parte 2 para eu tirar o vídeo. Mas eu não sabia, mas por que eu devo tirar o vídeo? Depois veio chamada do Newcastle, aqui na Inglaterra. Porque é prima de um nome que eu citei, que é a Nininha. Eu expliquei nela, a senhora entendeu muito bem. Eu disse nela, olha, dá-me um tempo, também quero descobrir. E depois de ouvir todo mundo, comecei agora a analisar as coisas e comecei a receber chamadas, mensagens dos pastores, quando descobri o meu número, porque precisávamos o teu número para conversar contigo. Eu disse, olha, podem utilizar o número do nosso canal, em vez de vos dar o meu número privado. E eu tinha razão. A boa sorte é que eu escondi o meu número, porque se eu tivesse dado o meu número, então hoje teria mais insulto. De repente houve insulto na parte do filho Eliezer, da mami, que era Glória, virou Glória, e as duas começaram a insultar, usando o número do nosso canal, que é canal Ana Nekongo. Mas eles esqueceram que eu sou Toyo Nekongo. O Toyo Nekongo é aquele pássaro que sempre aparece com novidades, notícias, assuntos para esclarecer ao povo. Eu não posso parar, seja foro, ameaças. E neste momento eles entraram na memória do telefone. Quer dizer, se você me enviar a mensagem na memória do telefone que eu ando a usar, se alguém enviar a mensagem e eles captam aquela mensagem, quer dizer, eles entraram no YouTube, fizeram outro nome para começar a atender as mensagens, para ver está a vir na parte de quem. E eu não vou trocar isso. Eu vou deixar, porque muita gente tem esse número. Até alguns fazem comentário, alguns mandam vídeo, não sei o que. Eu estou a deixar aquele vídeo ir aí para eles começar a apanhar isso. Não sei o que vão fazer com os vídeos. Porque eu estou a esperar até o próximo mês que o número estará na mesma.
Eu não vou trocar esse número para facilitar o Kamalanda continuar com esse número. E eu vou fazer com outro e-mail. E aquele e-mail, vamos bloquear tudo naquele e-mail, que será o e-mail no nosso network, que será do Ana Congo. Até boa sorte, eu apenas fiz um e-mail, que é o tipo, um e-mail pessoal para ser utilizado, enquanto que estávamos à espera de outras coisas. Então, o próximo mês, que nós vamos agora começar com outro programa, Ana Congo, onde vai começar a passar publicidade e a passar muita coisa. E eu sei que eles inventaram data de nascimento para ter programa no YouTube, e nós vamos organizar isso com o YouTube. E eu estou sempre à espera para ir no tribunal. E estou me preparar, porque vamos levar aquele advogado no coiso. Temos provas dos links como que eles entraram no YouTube. E estamos a ver como que o YouTube, queremos saber, será que o YouTube tinha medo do Kamalanda para ele começar a tirar os links para dar no Kamalanda, utilizar como prova para me levar no tribunal. E estamos a ver isso. E nós veremos. São coisas que nós guardamos. Mas eu não tenho medo do Kamalanda. Ameaça do Kamalanda, porque o Kamalanda tem imunidade em Angola, sendo pastor. Eu vou esclarecer aquilo que vocês não sabiam. Por que o Kamalanda está a mandar boca e não está a ser preso em Angola? Eu vou esclarecer para vocês. O Kamalanda sai como representante da igreja Mensagem em Angola. Nos documentos do MPLA que ele fez entrar, ele saiu como representante da Mensagem do Branham. E ele fez outra coisa de lado, que é a IMUT, que é a igreja do Kamalanda. Estou apenas a esclarecer para vocês entenderem isso. Agora, o MPLA não reconheceu o IMUT. O MPLA reconheceu a Mensagem do Branham, que é o representante do Kamalanda. Agora, como o governo angolano são também bandidos, para conseguir os votos, conseguir ficar no poder, todos os representantes das igrejas foram nomeados como membros do Conselho da República. Não sei se vocês estão a entender melhor. Todos representantes das igrejas em Angola são todos membros do Conselho da República. Então, quando você fica membro do Conselho da República, da Presidência da República, diretamente te dá imunidade, que vai te proteger em caso, por acaso, se acontecer alguma coisa contra você. É isso que está a proteger o Kamalanda em todos os crimes que ele tem cometido em Angola, que são violas das meninas, enfeitiçando as meninas, abusando as meninas, burlando membros da igreja, roubando dinheiro da igreja, fazendo muita coisa em nome da igreja, porque ele é reconhecido em Angola como representante da igreja Mensagem do Branham em Angola. É por isso, quando vocês levam
porque o Kiala não é superior do Miala. Eu duvido que o Kiala é superior de todos os coronéis, os generais de Angola. Eu duvido. Eu vou vos dizer, eu tenho um tio que esteve no MPLA. Aquele tio meu foi afastado do MPLA. Ele não é uma pessoa qualquer. O meu tio foi os primeiros que acabaram estudo na Universidade Lovanium, em Kinshasa, na altura. República Democrática do Congo, o branco vai fazer a primeira universidade no Congo, chamava-se Universidade Lovanium. É a primeira promoção daquela universidade, o meu tio fazia parte. Com aqueles casacos, aqueles miçanga na cabeça, tá vendo? Meu tio. E o meu tio já era do MPLA, antes do João Lourenço enquadrar-se no MPLA. Porque eu leio a biografia do presidente João Lourenço, ele enquadrou-se em 74 no MPLA. Hoje ele é presidente da República. Eu não sei se o presidente João Lourenço também estudou naquela universidade onde o meu tio estudou. Eu não sei, estou a perguntar a vocês. Então vocês podem ver a idade dele, quando ele enquadrou-se, o tempo que ele esteve no MPLA, até hoje presidente da República. Meu tio já fazia parte do MPLA, com a capacidade intelectual que estou a dizer. Já fez a universidade na altura. Universidade Lovanium. Vocês podem imaginar aquela promoção. Se eu estou a mentir, pergunta aos que estudaram no Congo, na altura, naquela universidade, vão vos contar a cabeça daquela altura. Mas ele foi afastado. Eles combateram para a independência de Angola, para o MPLA chegar. Não quero citar nomes. Mas toda aquela gente foram afastados da segurança do Estado. Porque ele era a altura da DISA. Quando foram todos afastados do MPLA. Hoje estão ali, sem emprego, se como não tivesse nada, tivesse feito nada para Angola. Havia desculpa porque ele tinha 6ª classe. Porque foram afastados porque são aquelas 18ª antiga. Mas ele é universitário da primeira posição. Ele foram afastados. Por quê? Por ser bacongo, inteligente e da presidência. Na altura. E eu, quando eu falo, estou a pensar da vida que aqueles tios deram. Não quero, só disse um tio. Eu posso vos fazer lembrar o nome, o velho Lamvo, em Cango-Angola. O meu tio era da época dos velhos Lamvo. Estão a imaginar, foi em que época? Que ano? No MPLA. E ele já universitário. Talvez acabou, não sei, 60 ou 61. Ele já acabou universitário. A universidade. A primeira promoção da Universidade Lovanium. Meu tio fazia parte. Acho que ali eu esclareci. E ele já fazia parte do MPLA. Já. Alguns viajaram, foram tirar os cursos, não sei aonde. Mas ele já estava na Universidade do Lovanium, então ele não podia viajar, ele preferiu acabar o curso ali. Ele
entre Congo e Brazzaville, todos aqueles trabalhos eles que faziam. Ele é militar, claro. Não quero citar os nomes daqueles que são amigos dele, que são generais, para não empelhar. Não quero citar mais outros nomes, ainda que estão lá na presidência, que estão lá. Não quero mais, paro ali. E hoje estamos a ver o Kamalandwa sendo membro do Conselho de Presidência da República. Ele tem imunidade a violar crianças, a enfeitiçar pessoas, meninas. E o governo aceita esse tipo das pessoas no governo angolano. É uma vergonha. É uma vergonha. E nós temos um ministro do interior que pode tirar essa imunidade do pastor Kamalandwa. Pergunto eu, dando os votos no MPLA, para o MPLA ficar no poder, é isso que autoriza o Kamalandwa cometer crime, violar meninas, matar pessoas, enfeitiçar meninas dentro da igreja Elisa Mapanzi. Elisa Mapanzi é a doutora do senhor Kamalandwa. Até ela que vai verificar as meninas para ser ainda virgem, ou não. Ela ainda está lá, trabalha na parte do dom da igreja. Até a mesma senhora era casada. Ela a namorar com o pastor, enquanto que ela era mulher de uma outra pessoa, a namorar com o pastor. E ela vai acabar lutar com a mulher do pastor, Mamãe Esperança, porque Mamãe Esperança notou que ela namorava. E quando ela vai confessar isso na Mamãe Esperança, a Mamãe Esperança vai lhe bater. Luta. Luta na igreja. Pergunto eu, membro da igreja, não sabe disso? Desta luta? Sabe, né? Mas por que você não fala? Como o pastor Kamalandwa é boa pessoa, ele saiu na TV Palanca para dizer que não, ele não tem crime, nunca fez nada. Mas a bibicha está maluca, não é? Você dava biquíni na bibicha? E a irmã Fanny, você dava biquíni nelas? Ela não ficou maluca por ter ido na América arranjar outro homem? Mas você fazia na mesma? Dava biquíni nas filhas da Elisa Mapanzi, não é? Estou a perguntar. O senhor Kamalandwa, vocês vão entrar no telefone para começar a controlar a memória do telefone? Mas você não sabe que eu posso comprar outro telefone. Então eu já comprei outro telefone, outro computador. Vamos fazer tudo de novo. Agora que vou mesmo confirmar isso com o YouTube, vou começar a pagar dinheiro no YouTube. Já não será associação, não. Eu vou confirmar isso no YouTube. Vou começar a pagar anual para as publicidades começar a passar no nosso canal. Vocês vão ver isso depois do próximo mês. Eu diria bem que o senhor Kamalandwa no YouTube, você escrevia para mim com esse nome, Preciosa Graciana. Kamalandwa é você que insultava
quando você dava comentário a insultar, mas eu, Kamalando, o teu nome que você utiliza no YouTube e utiliza no Facebook é Preciosa Graciana. É você, Kamalando. O Kamalando não dorme. O Kamalando não dorme. O Kamalando quer descobrir o que você pode fazer para me calar a boca. O Kamalando, você chegou até aqui na Inglaterra. Você mandou esse miúdo, esse homem que está no coisa, no Nottingham. Ele está a fazer contato com as pessoas que me conhecem. Você mandou jovens a fazer entrevista. Pretender falar do Reino do Congo. Para poder entrar nos links do Facebook, como fez aquela menina. Para entrar nos links do YouTube. Eu entendi isso. Mas o Kamalando, eu não sou aqueles homens que têm medo de ti. Bem que a sua imunidade lá em Angola. Kamalando, eu sei segurar a arma. Eu sei segurar a arma. Kamalando, você pode viajar hoje na Europa como na América. E eu estou a pedir informações em todo contato que eu fiz. Eu gostaria de ver Kamalando na Europa, na América. Você a descer no avião. Você me encontra fora. À tua espera. Esse aqui é o desafio que estou a fazer o Kamalando. Você poderá vir, você, o Kiala, o Pembele, poderá vir com quem? O Steve. Eu estarei sozinho. Se for a força de lutar na mão, eu tenho. Eu faço desporto há mais de 40 anos. Sou bem avançado em judo, em taekwondo, bem avançado. Se for a força, a outra força, eu tenho. Podes perguntar à minha família em Angola. O teu pastor em Nottingham. Pode perguntar a todo mundo. Eu gostaria de apanhar o Kamalando na América, como na Inglaterra, como na Europa. Eu estou à espera. Eu sei que o Kamalando está a ameaçar, não sei o que. Não, o Kamalando não me conhece, não. Nunca vi, nunca te vi. Eu não conheço ninguém lá, vocês todos. Doutor Zassala, o Evelina, você, o Steve. Não conheço ninguém. Ninguém. Nunca vi ninguém. É apenas a conversar no telefone, ouvir as mensagens. E todo mundo escreve por mim agora. Eu tenho pessoas de confiança, que eu tenho confiança, que eles escrevem para outro e-mail, os números que eu recebo as mensagens. E alguns pastores teus escrevem naqueles e-mails que eu lhe dei. E eu estou a ter todas as informações tuas. Quando você, o dia que você vai meter perna na América, eu estarei lá à tua espera. Você pode estar sozinho, com Kiala, com quem você tiver. Se eu aparecer na tua frente, você não vai... Como você é comunitário, às vezes você pode voar, mas na minha mão você não voa, não. Nem você, nem o Kiala, nem o Steve, nem ninguém. Juro-te, ninguém. Se eu te dizer que não vai tirar sapato, você vai tirar. Porque você vai ver um por um a cair. E quando eu falo que não, ele caiu, então você tira. Você vai tirar sapato. Calça, você vai tirar. Eu estou a te dizer isso. Estou a vir dentro de mim, estou a te dizer isso. Não, eu não sou aquele que você está a pensar, não sou. Eu sou anaconda, eu sou. Estou a te dizer isso, Kamalando. Se você me ver na tua frente, eu mudar, você nem terá mais outra palavra. Você vai fazer, você vai obedecer. Se você não obedecer, você vai ver outro cair e você vai obedecer isso. Dou-te a palavra. Pergunta a todo mundo. Eu quis ir para tirar sapato, a roupa do teu pastor em Nottingham. Eu quis fazer isso. Estou a seguir tudo que você está a fazer. Mesmo as crianças que fizeram entrevista, eu quis ir na Alemanha.
para te enviar o vídeo. Alguns dizem que não faça isso. Eu tenho uma irmã aqui, nossa, a Cristina. Talvez ela ainda me ver só apenas se for, mas ela também pode vos dar informação. Eu conheço a família, eu conheci Macaia na embaixada. Conheço aquela família, só do Mbanza, eu conheço. Se o Macaia me ouvir, ele sabe quem está a falar. Eu posso fazer muita coisa, mas eu gostaria de fazer isso contigo primeiro, para aqueles miúdos verem. Eu duvido que você talvez ainda virá mais na Europa. Pronto, talvez se não receber boas informações. Mas se eu receber informações como estou a receber, você vai me ver na América, na França, em toda parte do mundo. O dia que você vai meter perna, eu estarei fora do aeroporto, à tua espera. Pode trazer guarda-costa, quem você quiser. Estou a pedir ao nosso governo, há pessoas que combateram, que deram a vida para aquela Angola. E aquela gente foram todos afastados, hoje estão a sofrer. Tem educação, tem a capacidade intelectual para trabalhar para Angola. Mas o governo está a meter pessoas como Kamalandwa, com tantos crimes, e você a proteger o tal homem. Mas vocês podiam meter outro pastor consciente e dar-lhe humildade a trabalhar para o vosso desejo, em vez de guardar uma pessoa como ele, com tantos crimes. Como que vocês podem governar o povo que vocês não gostam, o povo que vocês não amam? É triste. E eu vou dar detalhe no vídeo a seguir o comportamento de algumas pessoas daquela igreja. Kamalandwa era apenas resposta para você que o ministro do interior podem tirar essa imunidade. O presidente da república, se ouvir isso, pode te tirar essa imunidade e te mandar ser julgado, porque há muitas provas para você. Até a próxima. Vou esclarecer mais. Obrigado.